A gente já teve experiência, às vezes você fala assim, não, eu vou gravar só a imagem lá, coloco o celular, gravo o áudio, depois eu jogo no programa, renderizo e junto tudo. Você tem que ter uma baita de uma máquina, uma puta de uma placa, porque senão na hora do render eles não se conversam, aí você tá falando uma coisa e a imagem tá mostrando outra. Você não consegue sincronizar. Mas ele tá de máscara então. Não, o que me salvou até agora é isso. O que me salvou é a máscara, porque eu até vou, viu, vamos todo mundo com a mão por baixo da mesa para não fazer muito gesto, para me facilitar. Porque às vezes o cara tá aqui, tá falando aqui, ó. Às vezes o cara tá aqui, assim. Oi, tudo bem? O Gustavo não participa daqui do rolão? Não, fica aqui só no bastidor aqui só. Não, tem que vir, olhar aqui, dar um tchau. Você está preparado para entrevistar os jornalistas? Agora o jogo virou. Eu quero ver agora, né? Hoje então. Você vai bater palma? Você não vai bater palma? Não, nem precisei, agora eu tô ficando craque. Tô esperando bater palma? Eu boto a palminha para dar o corte certinho ali. 3, 2. Só que por causa das aulas do Kung Fu, a palma fica muito forte, cara. Aí eu bato palma e o menino fica uns 5 minutos. Ele fez isso uma vez, aí eu começo a alertar o pessoal e fica tímido. Aí eu passo até vergonha, pessoal, ouvido sensível. O Nino tá esperando ainda que mandem a receita fit pra ele no comentário. Quando não mandar, eu tô fat. E ainda tá esperando lá. Mas a gente tem mais curtidas do que inscritos, cara. Então, curte. Não, já que você entrou, mais visualizações, né? O cara entra, assiste, mas o cara não curte, o cara não se inscreve no canal, não ativa o sininho, não comenta, não manda nem a receita pro Nino. Por favor, ajude nós. Ajuda a gente. Ajuda a te ajudar, pô. Poxa. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a aumentar o nosso córtex verso aí, né? E hoje, cara, é uma honra ter vocês aqui conosco, né? Eu não sei se eu vou me sair bem nessa conversa aí. Vamos ver o que vai falar. Então, Guilherme Dorini e o Kleber Novelli conosco aqui. A gente vai falar do projeto de vocês, do Estação Notícia, né? Mas eu tenho uma pergunta antes para ver o que vocês pensam, como que está atualmente, né? E fake news, cara. Como que vocês estão lidando hoje com a tia do WhatsApp, com as coisas que rolam nas redes sociais? Como que vocês conseguem transmitir a notícia, né, sem cair em desuso, em descrédito, né? Como que tá lidando com essas fake news aí? Ou tendo que toda hora desmentir uma fake news? Primeiro que a alegria e o orgulho é todo nosso, né? De poder estar participando de vocês, desse podcast. Nino, Ronaldo, o Gustavo do bastidor, né? Que não quis aparecer aqui com a gente, né? É o nosso Lombardi. Uma alegria muito grande estar conversando com vocês. O orgulho é nosso, né? O Ronaldo, eu já tenho anos já fazendo matéria com ele desde a época da Record, né? Quantas vezes trazendo boas notícias do Kung Fu, do trabalho belíssimo que você faz aqui em Botucatu. Essa questão da fake news ela é importante ser tocada, né? Porque um dos pilares do jornalismo é sempre a apuração, né? É a checagem dos fatos. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas, porque a gente fala que a internet é uma coisa do diabo. Tudo que a gente tem de ferramenta e de instrumento, a gente pode utilizar para o bem e para o mal, né? Aí depende de cada um como você vai utilizar dessas informações. E é muito difícil, porque a gente até estava comentando fora do ar, o mestre Yu, né? O professor Yu é o pai de todos hoje. Todo mundo entra no YouTube, entra no Google e acha que se torna especialista por olhar um vídeo, olhar um tutorial, alguma coisa e achar que dá para fazer. Então, desde o início da nossa jornada profissional, a gente sempre se baseou em um desses pilares do jornalismo realmente, que é a questão da ética e da apuração dos fatos. A gente tem que ter muito cuidado porque todos nós, independente de sermos jornalistas ou não, nós somos formadores de opinião. Nós temos as nossas redes sociais, os nossos contatos mais próximos, então a gente tem que ter essa responsabilidade no dia a dia realmente. Toda vez que chega uma informação para a gente, seja no Estação Notícia, no próprio 14 News,
o WhatsApp, que a gente é bombardeado, né, a todo instante, né, minuto a minuto nós estamos recebendo informação. Acho que independente da gente ser jornalista ou não, a gente tem que saber. E não só colocar no cliquezinho, na setinha do encaminhar e sair espalhando achando que aquilo é uma verdade. Então isso vem dominando, né, Ronaldo? A questão das fake news, e é muito ruim, porque depois que você lança a flecha é muito difícil de você poder recuperar. Sim. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de noção realmente. Mas como você descobre o que é o fake news? Como você chega para falar assim, aquilo lá é fake? Porque tem umas notícias que, tudo bem, é fácil de você falar, é fake, porque é um absurdo, né? Sim. Mas tem aquelas lá que assim, é algo mais de bairro, assim, como é que você vai chegar nessa daí e falar, a verdade que aconteceu foi essa? Tudo depende realmente dessa apuração, né? Você ouvir as fontes, você saber quem são as pessoas ou instituições envolvidas naquele determinado fato, né? Se chega alguma informação de um bairro, nossa, tá pegando fogo aqui, quer dizer, você já vai começar a buscar essas informações em quem tem competência e vai estar apurando o caso. Se é um incêndio, nós vamos entrar em contato com o corpo de bombeiros, com a própria polícia, que vai poder passar as informações. Tudo é uma questão da busca, porque se a gente for parar e ver tudo que chega aqui, se for, a gente está enrolado. Se for só se for apenas a busca pelo like, né? Pois é. Acaba sendo difícil. É aquela coisa, matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas, né? Tem que ir se desviando das fake news ali, né? Isso, mais uma vez, né? Isso não é só voltado para o jornalismo. Né? Em todas as profissões existem isso. No próprio Kung Fu, já pensou, alguém chega e começa a falar, tem uma técnica nova, quer dizer, com quem que eu vou ter que perguntar? Com quem entende, com o mestre. Não vou perguntar pro cara da esquina que está passando ali e mandou para mim no WhatsApp. Tem um monte, né? A gente tem que é um trabalho de desmistificação incrível, né? Principalmente nas artes marciais. E como que foi o início de vocês, assim? Por que você resolveu trabalhar com comunicação? Por que chegou no jornalismo? Né? E você quis ser rico ou quis ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar a alegria, né? A questão do sucesso, do dinheiro, das finanças é uma consequência daquilo que você faz, principalmente com orgulho e por prazer à profissão mesmo. Se eu falar, o jornalismo nunca esteve na minha primeira pauta de formação. Eu já prestei vestibular para biologia, para administração, para medicina. Quer dizer, né, eu já quis me formar em educação física porque eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, né? Sempre estive envolvido com esporte desde pequeno, tanto nas lutas marciais, né? Fiz judô, depois fui para o futebol. Nunca fui bom em nada, mas sempre fui um apaixonado pelo esporte, que era o importante. Né? No judô eu fui mais ou menos, o Gui a gente treinava junto também, deu uns capotes nos outros e tal, mas no futebol... Os outros era eu, né? Porque eu não dei capote em ninguém, no judô só também. Eu não dei capote em ninguém também não, a gente tá falando. No futebol eu sempre fui um caneludo, mas eu gostava muito, né? Gostava muito. Bate-pau também. Eu queria ir um pouco para a educação física até para continuar nessa questão do esporte. Falei, não vai dar muito certo. Desde sempre ganhar dinheiro. Aí eu cheguei a prestar, quando eu estava ainda no segundo colegial, aqueles treininhos, né, que a gente fala, não, vamos ver qual é que é e tal. Eu peguei e fui prestar medicina, né? Fui prestar medicina aqui na Unesp mesmo, prestei em São Paulo e prestei na UEL. Quando eu já estava no terceiro colegial, falei, acho que eu vou para biologia. Queria um pouco para esse... Tudo a ver, né? Tudo a ver, aquela coisa. Quando eu fui prestar biologia na UEL, minha mãe falou, presta medicina de novo, né? Porque você está se preparando para ver como é que está seu nível de estudo. Eu falei, não, quero biologia. Não, vai para medicina, enfim, fui convencido a prestar medicina. Prestei medicina. A nota que eu tirei em medicina eu passava na biologia. Então, assim, foi por sorte também, porque eu acho que eu não me encontraria. E aí, por fim, acabei prestando administração, né? Fui para São Paulo prestar administração. Tive uma boa nota, não quis seguir na parte da administração. E aí eu falei, não, agora eu vou para o jornalismo. Porque minha mãe e meus pais sempre falaram, você se comunica, fala muito, da classe era sempre o falador, né? Falei, não, vamos para o lado do jornalismo. Prestei, passei e aí segui nesse caminho. Foram 4 anos de uma experiência muito legal na faculdade em São Paulo. Com amigos eu tive a oportunidade de conhecer profissionais que engrandeceram
essa minha passagem pela faculdade, que foram fundamentais em toda essa formação, né, de pessoas que já trabalhavam na área. A gente sempre muito ligado ao esporte, queria ir um pouco para o jornalismo esportivo. Então, logo no início da faculdade, eu fiz um curso mesmo de jornalismo esportivo, então a gente ganhava aquela credencial da ACESP, que você tinha acesso aos eventos esportivos. Que legal. Então a gente ia direto para fazer cobertura dos treinos, dos times de São Paulo, para fazer a cobertura nos estádios. Isso foi aproximando cada vez mais e tomando um pouco do gosto pela coisa, até que quando terminei a faculdade eu voltei e aí comecei a trabalhar na imprensa aqui em Botucatu mesmo. Aí não foi mais o jornalismo esportivo e foram várias editorias, digamos assim. E você? Cara, eu, por incrível que pareça, eu sou formado em Direito, né? Eu formei em Direito e acabei não sendo minha praia, sabe? Acabei não conseguindo. Aí o que eu fiz? O que eu pensei? Eu também sempre fui muito apaixonado pelo esporte, principalmente futebol. Sempre fui muito apaixonado. O que aconteceu? Eu fui fazer um curso que era todo sábado lá em São Paulo, de jornalismo esportivo, com Alexandre Pretzel, né? Um repórter conhecido da Band e tal, do esporte. E comecei a fazer. E cara, me encontrei. O primeiro módulo, até o primeiro sábado, a gente fez uma narração em loco, né? Eu fui um repórter, eu fui um dos repórteres de um dos times, que era, eu lembro até hoje, não sei se era Juventus, era um campeonato italiano, eu lembro que era a Juventus estava jogando. E a gente fez a primeira reportagem, daí eu me apaixonei, fiquei muito feliz com isso, e falei, não, é isso que eu quero, vou fazer jornalismo depois de eu formei em Direito em 2007, né? Eu formei em jornalismo faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. Então foi depois de velho, né? Depois de velho, fiz jornalismo. Cara, e adorei. Comecei a trabalhar aqui nas rádios aqui em Botucatu, a primeira rádio que eu trabalhei aqui em Botucatu foi a F8, depois eu fui para a Municipalista. Da Municipalista comecei a trabalhar na 4 Toques Comunicação, que era uma assessoria de imprensa, que hoje não existe mais, né? Eles acabaram se separando e cada um montando a sua empresa. E depois eu trabalhei na Rádio Clube, né? E junto com a Rádio Clube, eu comecei a fazer o TCC também, e foi também de jornalismo esportivo, né? O meu TCC de jornalismo foi sobre futebol feminino aqui no Brasil. Então foi muito interessante, cara. Eu gosto muito do que eu faço. Trabalhei até com o Kleber, a gente trabalhou na Assembleia juntos, né? Na Assembleia lá em São Paulo juntos. Fiquei 2 anos trabalhando lá com ele. Depois acabamos saindo e tentando outra coisa. A gente abriu uma agência de comunicação. E agora, o Estação Notícia, né? Aí surgiu a Estação Notícia, que é mais um complemento aí pra gente que ama a rádio e ama o esporte. A gente vai chegar lá na Estação Notícia, mas na época da faculdade, com certeza, vocês fizeram a excursão pro no Jô, né? Eu sempre ia à faculdade de jornalismo não sei da onde. Chegaram aí lá no programa do Jô? Eu nunca fui. É mesmo? Mas a faculdade tinha excursão. Na época era o programa livre. Ainda no Serginho Grosso. Eu fui. Tinha no programa do Altas Jô. Horas. Eu nunca fui. Eu não cheguei a fazer essa excursão. Eu sempre fazia outras excursões para visitar realmente as emissoras. Né? A gente fazia bastante desse trabalho de conhecer um pouco mais dos bastidores. Né? Eu tive o privilégio de poder estudar numa faculdade que tinha uma estrutura fantástica de jornalismo, né? Com estúdio de rádio e TV, equipamentos de primeira, que, né, forneciam essa possibilidade da gente poder aprender e saber o que lidar, porque não basta simplesmente você estar na frente da câmera e sair falando, né? Existe todo um complemento. Para a gente poder ir no ar, existe uma equipe de bastidor, no caso hoje é o nosso Gustavo, bastidor aqui, né? Para poder levar essa informação para quem está nos acompanhando. Então isso é muito importante também, né? Você poder vivenciar, porque às vezes você entra com uma ideia na faculdade e aí você vai mudando a partir do momento que você conhece. Eu pude passar por todas essas etapas. A questão do editorial, a questão da revista, né, do próprio jornal, da rádio, da TV. Então cada um tem a sua forma de se apaixonar. Né? Eu sou um apaixonado pelo jornalismo, por todas as áreas. Né? E aí eu me identifiquei muito nessa questão do rádio e da TV. E isso depois foi me levando nessas experiências e passando, né, por emissoras até chegar nessa experiência que a gente tem hoje de poder colocar esse novo jornal aqui para Botucatu e toda a região. E quem que foi para vocês dois, assim, aquela entrevista ou aquela matéria, aquele acontecimento que mais marcou que vocês estavam lá presentes? Que nem, por exemplo, para nós, né, o que mais marcou foi o 11 de setembro, por exemplo, aquela coisa de você
tava assistindo o Dragon Ball, parou, Sim. nossa, cara, aconteceu uns negócios loucos. O 11 de setembro, claro que ele marca por ser um fato que chocou realmente o mundo. Né? Não tanto para mim na parte do jornalismo, porque como aconteceu em 2001, eu ainda estava no terceiro colegial. Então eu não tinha ainda essa visão do profissional de jornalismo para uma cobertura de um fato como esse. Mas assim, como cidadão, de ver toda aquela história. Em fatos de cobertura jornalísticas, 2 me marcaram muito. O primeiro foi o próprio TCC, né? Eu e meu grupo, a gente fez um rádio documentário a respeito do goleiro Marcos do Palmeiras. E ele foi em 2006 isso. Foi numa época que ele estava vivendo mais uma lesão na carreira dele, e a gente teve a oportunidade de entrevistar pessoas fantásticas no meio do esporte. Uma delas foi o Zagallo. Olha só. Que foi o primeiro técnico que fez a convocação do Marcos para a seleção brasileira. Então a gente teve a oportunidade de entrevistar o Zagallo, que naquela época também era um fenômeno dentro do esporte, ainda estava na ativa, né? Tinha uma voz muito importante, assim, ele falava, a gente abaixava a orelhinha e escutava, porque era um top mesmo do futebol. Fora outros jogadores, de você poder vivenciar toda aquela questão. Para a gente que estava ainda na faculdade, Ronaldinho, é uma coisa fantástica, porque você já está vivendo aquele mundo que profissionais renomados já estavam vivendo. E algumas pessoas nos abraçaram muito bem, porque não é fácil também um bando de moleque começar a chegar e invadir um pouco esse meio, porque o pessoal ainda começa a olhar e falar, meu, o que esse bando de moleque está chegando aqui já querendo, né, sentar na janelinha, pegar o pandeiro e começar a tocar o som aqui. Então a gente contou com pessoas muito importantes. Uma delas foi a nossa própria orientadora, a professora Liana Vidigal, que ela teve uma paciência, foi uma pessoa espetacular, ela nos ensinou demais, foi uma pessoa muito influente. Esse foi um dos fatos marcantes dessa cobertura. E a segunda foi quando a gente já estava aqui na Record, né? Trabalhando na Record, fazendo toda a cobertura de Botucatu e região. Teve um fato que chegou informação para a gente sobre uma queda de um avião aqui na região. E até então não havia mais nenhuma informação. Chegou, vamos falar assim, naquela rádio escuta. Na época ainda não existia o WhatsApp, não tinha essa... Chegou uma denúncia, do nada, falou, viu, caiu um avião aqui. Pô, como caiu um avião e ninguém está sabendo de nada? Entramos em contato com as autoridades, com a polícia e ninguém sabendo. Alguma coisa está errada, né? A pessoa não ia falar que caiu um avião do nada. Caiu um avião, eu que estou dentro. Então tinha essa informação, é um fato importante aqui para a região. Começamos a buscar essas informações e o Cristiano, que atua com a gente também hoje no Estação Notícia, no 14 News, ele começou a fazer essa apuração, né, no trabalho da produção mesmo da reportagem, e começamos a investigar um pouco. A gente falou, a gente tem que ir atrás disso, né? A gente entrou em contato com a equipe lá na Record em Bauru, falou, existe essa informação, nós temos que correr atrás porque parece que procede. Mesmo assim a gente precisa checar antes de alguma coisa. E a gente começou a ir atrás dessa informação e ela vinha por conta aqui entre Pratânia e São Manuel, né, em toda essa região. Começamos a investigar junto aos proprietários rurais. Viu, você ouviu alguma coisa? Não, a gente só ouviu um estrondo, só ouviu tal coisa, mas fulano parece que encontrou alguma coisa. Chegamos em um dos caseiros, né, que era responsável por uma das propriedades, e falou, o avião eu não vi, mas tem uma asa ali. Então você viu. Tinha uma asa. Aí nós fomos atrás, chegou a asa, e aí isso já começou a movimentar muito mais estrutura. A própria Força Aérea foi deslocada para começar a sobrevoar e tentar encontrar possíveis destroços. Né? Até o momento que havia informações mais completas, porque aí do próprio aeroporto onde essa aeronave havia decolado, tinha confirmado, olha, essa aeronave partiu daqui com tantos tripulantes, era um avião pequeno, né? Havia 3 pessoas dentro. Partiu daqui tal hora e chegou num determinado momento, a gente perdeu o contato. Não temos mais, né? Ele deveria ter pousado há algum tempo já no aeroporto, se não me engano era Londrina, e até agora não há mais informações. E a gente começou a fazer um trabalho, a Força Aérea sobrevoando mesmo a região, conseguiu encontrar alguns destroços e mandou a localização. Aí estávamos eu, o Brito, falecido Brito, né, da Rádio Integração de São Manuel, que também recebeu essa primeira informação. A gente se encontrou em Pratânia, foi até a base da Polícia Militar, uma viatura nos acompanhou, e nós, os policiais que estavam ali, eu, o Brito e o cinegrafista da Record, começamos a vasculhar a área e encontramos o avião em meio ao canavial. Nós que encontramos os destroços e aí as vítimas, né, depois foram confirmadas, aí começou a chegar todo o apoio.
é um fato que marcou, que vem ao encontro exatamente da primeira pergunta que você fez, dessa questão da apuração da informação e não das fake news. Sim. Quer dizer, no final das contas, infelizmente houve realmente o acidente, né, com 3 vítimas fatais, mas essa questão da importância de você apurar e não simplesmente receber essa primeira informação e já sair criando alarde simplesmente pela ideia de falar, não, eu preciso sair na frente de todo mundo, eu preciso dar o furo da reportagem para ganhar comentários, para ganhar os likes, para ganhar audiência, né, que vem um pouco em relação à questão do sensacionalismo e aquelas coisas que a gente vai um pouco abominando em alguns setores do jornalismo. E qual foi a mais bizarra, assim, sabe? Tipo, tinha um vulto na Vila Maria, o chupa-fuso de Goianinha, sabe? Assim, de bizarra, particularmente eu não lembro assim não. Tem, claro, reportagens engraçadas, porque nesse meio a gente encontra personagens muito engraçados, né? E pessoas ricas de história, né? Que a gente vai aprendendo e muito, né? Desde o senhorzinho até aquela pessoa que faz um baita de um trabalho. Acho que são várias histórias, né? E dia a dia a gente vai aprendendo cada vez mais. As pessoas, né? Esses personagens, as pessoas quem a gente entrevista, elas têm muito a nos ensinar. Elas passam muitas histórias legais e vão participando muito do nosso crescimento profissional. Mas eu acho que Botucatu tem algumas histórias, assim, tem o Saci, mas não tem aquela coisa, tipo, muito bizarra, que nem, por exemplo, o ET Bilu, sabe, aquela coisa assim, meio a grávida de Taubaté, aquela coisa escandalosa que chegou a um nível nacional, por exemplo. Não tem, né? Eu acho que acaba sendo um pouco mais remedido, ainda bem, né? Porque ficar famoso, chegar no lugar e falar, sou de tal lugar, aquele lá que o cara fazia tal coisa, né? Você não sabe onde pôr a cara, né? E você, cara, qual que foi o teu marco, assim, aquela pessoa que você entrevistou, que foi pô, que legal, né? Sim. Só né, antes da resposta, eu acompanhava muito meu irmão, quando ele ia fazer as matérias, por exemplo, vinha uma banda tocar, ele ia antes para gravar, né? Gravar a matéria, fazer a matéria com os artistas e depois o show, né? Então ele ia antes do show. Eu acompanhava ele, ajudava nas fotos. Eu lembro que o jornal na época tinha uma câmera que era com disquete, cara. Você colocava uma câmera digital, só que você colocava um disquete ali. E aí eu ajudava nas fotos, fazia... Tanto tempo que eu não escuto disquete. Olha só, a última vez que eu escutei foi ontem, quando eu comprei aquele chocolatinho, mas não vem ao caso. E aí o que mais me marcou, cara, foi a entrevista com o Paulão lá do Velhas Virgens, né? Assim, mas pra mim foi aquela coisa, pô, que legal, cara, o cara é gente boa, vai no palco, o cara pira e depois de assistir o show em seguida você fica, que da hora, o cara é demais. Na época ele conversou umas coisas assim que você te dava uma atenção, mesmo sendo o cara que tava lá no fundo, assim, e você, como você chama? E para um moleque de 15, 16 anos, nossa, você fica pirado, né? Sim. E você? Cara, duas coisas me marcaram. Foi até no curso de jornalismo esportivo com o Alexandre Pretzel, né? Uma delas, que foi quando a gente foi entrevistar, teve uma simulação de entrevista coletiva, né, entre os alunos, e quem era entrevistado foi o presidente do Corinthians, o André Sanches, né? Olha. E, cara, ele até falou, tipo, ele foi bem ríspido comigo, porque também minha pergunta foi meio cabulosa. Um São Paulino fazendo pergunta pro presidente do Corinthians. Foi meio cabulosa, porque eu não sabia, eu não tinha ideia do que perguntar. Aí chegou na minha vez, a minha pergunta foi quando na época que eles mataram aquele menino lá da Libertadores, né, no Rojão, a torcida organizada, e acabou sendo presa lá. E eu perguntei para ele se ele estava conversando com o presidente, na época o presidente Lula, para ver se intermediava, e isso foi a informação que eu tinha ali, intermediava para soltar os caras, essa torcida organizada, para acabar soltando eles. Ele olhou assim para mim e fez assim, próxima pergunta. Eu olhei, cara, eu falei assim, não, mas... Aí você virou mundial. Aí eu peguei e falei, não, mas... Aí você me... Tipo, aí eu falei, não, aí você me prejudica, né? Você me prejudica, você poderia responder essa pergunta. Ele, não tive nenhuma intervenção e não pretendo fazer nenhuma intervenção. Pronto, era só isso, né? Só bateu. Aí, o amigo meu do lado, cara, fez uma pergunta bem também capciosa também pra ele, né?
chegou lá e me perguntou, quando o Corinthians, antes do Corinthians cair para a Série B, que foi aquela época que o São Paulo foi campeão e o Corinthians caiu para a Série B, você tentou intervir para o Corinthians não caísse para a Série B de todas as maneiras possíveis? Ele falou, sim, entenda como quiser. Caramba, Então tá. Que bateu forte, eu falei, cara, que me marcou assim, eu tenho até gravado essa entrevista, porque tipo, foi legal. Você sabe que tem um cara que era já falecido também, mas ele era técnico da Ferroviária, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu falei, viu, falavam que o senhor comprava o jogo, né? É verdade isso? Ele, não, de forma alguma. Eu fazia uma aposta, eu falava que o meu time ia perder. O árbitro falava que o meu time ia ganhar. Eu perdi a aposta, eu tinha que pagar ele. É uma aposta. Mas não foi pra vida. Negócios, né? Sim, negócio. E também o meu TCC, né? Que eu tive a oportunidade de fazer sobre o futebol feminino, que na época estava em pouco crescimento, né? E entrevistei jogadoras e na época eu entrevistei a Emily Lima. Qual que era a antiga técnica? Eu esqueci o nome dela agora, o sobrenome. Emily Lima mesmo. Ela era a técnica, que era a primeira técnica mulher que estava à frente, depois do Vadão, né, o falecido Vadão, ficar a tomar conta da seleção feminina. Entrevistei ela, entrevistei também a Beatriz Zanerato, que jogou no Palmeiras recentemente, agora voltou para a China, para jogar na China. Entrevistei a Andressa Alves, que hoje joga no Roma, e foi a primeira mulher a jogar no Barcelona, né? A primeira mulher brasileira a jogar no Barcelona. Então, cara, é muito interessante. E eu fiz também, como o Kleber falou, eu fiz um rádio documentário também sobre o futebol feminino. E, cara, foi muito gostoso, assim, de fazer, sabe? Pegar essas entrevistas com essas meninas. Tudo bem, algumas eu tive que pegar pelo meio WhatsApp, né? Porque morava fora, morava na Coreia, uma morava na China, outra na Noruega. Então, é meio complicado. Mas foi bem interessante esse jogo e fazer esse rádio documentário, sabe? E é difícil de trazer a atenção do público para qualquer outro esporte que não é o futebol? Cara, às vezes nem tanto, né? Eu acho que é mais assim, como o futebol dá mais atenção aqui no Brasil, eu acho que ele acaba sendo o foco maior, né? Mas tem o NBB, tem o basquete, temos grandes tênis, agora o skate nas Olimpíadas. Então isso vai chamando mais atenção, né? O skate principalmente, que a gente viu aí a Raíssa de 13 anos ganhando uma medalha de prata. Então, pô, a molecada hoje da negada, né? Tipo, a menina tem 13 anos e já tem uma medalha de prata, e você com 36 faz o quê? É complicado. Eu tento fazer alguma coisa, né? Eu tento fazer. Então, tipo, tem os boletos pra pagar. Tudo é um pouco da questão de ciclo, né? Da forma como cada modalidade recebe a sua estrutura também e os resultados que essa modalidade alcança. A gente sempre foi historicamente muito forte dentro das Olimpíadas no próprio judô. E dessa vez nós tivemos uma queda absurda. Sim, natação também, né? O próprio judô, né? Nós que participamos das artes marciais, a gente sempre tinha uma expectativa muito grande. Era um centro de formação muito forte de atletas e a gente tinha uma representatividade em todas as categorias. Nas Olimpíadas desse ano havia categoria que nem representante nós tínhamos, né? Não tinha brasileiro competindo. E os nossos resultados foram muito abaixo, pelo menos pra gente, esperado. Não sei quem vive o dia a dia do judô hoje, que tem muito mais informações do que nós, né? De como está sendo feita essa estrutura, esses treinamentos. O futebol ele sempre esteve, independente do resultado, muito mais em foco por ser um esporte popular e ele tem uma visibilidade, principalmente uma questão financeira muito forte. Então ele acaba sendo sempre o centro das atenções. Nós já vivemos picos na época do basquete. Há quanto tempo a gente não escuta falar de um bom resultado no basquete? Né? E o basquete há muito tempo nem participa das Olimpíadas, né? Pois é. Mas o basquete tinha, pelo menos para a região, o Bauru basquete ali era bem... Que sofreu por uma questão financeira de patrocínios, teve uma queda e aos poucos vem ganhando esse espaço novamente. E o próprio basquete no Brasil, eles se reorganizaram, né? Com aquela NBB, a Novo Basquete Brasil. Teve uma briga com a confederação e mais uma vez quando envolve a briga política com esses interesses, quem sofre sempre é a modalidade, né? Infelizmente. Aí agora, falando em política, né? Você saiu do Botucatu, foi para São Paulo trabalhar na Assembleia Legislativa. Eu imagino que lá o cafezinho deve ser maravilhoso, né, cara? O café dos caras deve ser bom. Como é que foi a sua experiência lá?
uma experiência muito legal, muito importante, porque a gente começa a viver o dia a dia, né, daquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Né? A gente sabe que hoje a política ela é tida como uma coisa do mal, né? Sempre tem essa visão da questão da bandidagem, do desvio de recursos públicos. É muito mais do que isso, na verdade, né? E essa questão da corrupção, das péssimas notícias, é que elas acabam ganhando muito mais destaque do que as coisas boas, mas é uma pequena parcela, né? E isso eu tenho condição de falar com propriedade porque eu vivi 5 anos da minha vida diariamente dentro da política, né? Vivendo o bastidor de como funciona uma gestão, uma interlocução, todo o trabalho administrativo e burocrático para se chegar realmente numa grande conquista. E a gente até falava fora do ar, né? São tantas conquistas que nós podemos comemorar e todas elas saem através da política. Não estou falando do político em si, nós fazemos política diariamente, né? Cada um dentro da sua profissão, do seu negócio, nós temos que ser políticos, fazer política todo dia. O simples bom dia, a questão da educação, você está fazendo a sua parte do dia. Isso me trouxe uma experiência muito marcante, né? Porque você começa a acompanhar o início de uma construção até o resultado final. Então, quando você entrega casas populares para aquelas pessoas que precisam, que têm o sonho da casa própria, é através da política que isso acontece. Né? Quando você vê investimentos vindo, todo esse momento marcante que nós vivemos aqui em Botucatu, com a vacinação em massa, claro que existem especialistas, que nós temos a ciência por trás, grandes profissionais, instituições de respeito, e uma delas a gente sempre tem que reverenciar, que é a Unesp. Né? Nós somos privilegiados. Há problemas? Claro, em todos os lugares. Mas nós somos privilegiados de poder contar com uma estrutura de primeira aqui em Botucatu, que pode oferecer essa estrutura para que a gente seja contemplado com essa vacinação em massa. Por que ela aconteceu? Através da política. Né? Porque as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, Ronaldo, Nini, quem nos acompanha, elas lutaram para que isso fosse, não cai do céu. Né? Você não acorda num belo dia, pega o celular e liga, viu, o que você acha que nós podemos... não, vamos fazer. Não é assim. Né? Existe uma interlocução, todo um trabalho feito para que a gente possa ter isso. Né? A gente tem um equipamento aqui em Botucatu que a gente mesmo que é de Botucatu, a gente não dá tanto valor porque a gente não precisa, a gente não se utiliza tanto. Mas vocês não têm ideia a diferença que esse equipamento faz na vida das pessoas, que é o Restaurante Popular Bom Prato, que está dentro do Hospital das Clínicas. Né? Eu tive a possibilidade de conhecer todo o estado de São Paulo, né? Trabalhando na política, todas as cidades, a gente percorreu todas as cidades, principalmente na nossa região, né, que é a abrangência do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas atende 2 milhões de pacientes, de 70 cidades, até outras, oficialmente 70 cidades, todo esse eixo aqui da Marechal Rondon, e até o final, vai para o Hospital das Clínicas, lá em Itapeva, quase divisa do estado. As pessoas saem 3, 4 horas da manhã no ônibus que a prefeitura oferece, ficam 4, 5 horas na estrada para poder serem atendidas aqui no Hospital das Clínicas. E não tinham o que comer. Né? E quando você conta com um equipamento que foi uma conquista feita através do quê? Do trabalho de políticos, que pensam nas pessoas e que lutaram para isso. E essas pessoas têm a possibilidade de almoçar de forma digna e por R$1. E com qualidade, porque você fala R$1, você acha que é aquela coisa largada, mas nada, cara. Você vê não só os pacientes, mas funcionários da Unesp mesmo comendo lá, e justo e digno, né? Estudantes, etc. Perfeitamente. Real. Você vê a contrapartida, por exemplo, a minha esposa, ela trabalha no Simão Toro, né? O Simão Toro é uma coisa, assim, para quem não sabe, é para pessoal que teve AVC, amputação, para você reabilitar a pessoa para o dia a dia, né? E é um trabalho fantástico, mas ao mesmo tempo, né? Até eu brinquei com o Pardini quando ele veio aqui. Eu falei, por que não liga o Simão Toro, a cidade, né? Ele me falou porque, assim, tem os donos dos terrenos do lado não chegam num acordo, então, assim, não é uma coisa assim tão fácil. Não é simples. Por mais que vai ajudar todo mundo, a vontade tem, mas, assim, tem um ou outro que ali, por causa de um, você não consegue ajudar a população toda. Mas é por causa desse desconhecimento da população de como funciona
todo o sistema político, o sistema de criação de leis, o sistema para destinação de verbas, né? Há esse desconhecimento, ele acha que é assim, acabou, que é fácil, simples, né? Então há esse desconhecimento, né? A busca pela informação, ela é fundamental. A informação passou a ser um produto primordial na nossa vida. Né? A gente precisa buscar, precisa conhecer aquilo que é de interesse nosso do dia a dia. Né? Com essa experiência de 5 anos, a gente passa a ter um conhecimento da realidade de cada região, de cada município. Por isso que hoje a gente tem que encher a boca e falar com orgulho que nós estamos numa cidade, numa região completamente privilegiada, de referência em relação a tudo que nós podemos falar. Nós temos educação de qualidade, nós temos uma saúde de excelência. Mais uma vez, isso não impede que haja problemas, mas nós temos pessoas competentes para que possam lidar e resolver esses problemas. Sim. Em outras regiões, as pessoas não têm o básico. E cidades maiores e, entre aspas, mais desenvolvidas, né? E por muito tempo essa região nossa foi meio desprivilegiada, né? Por algum motivo, né? Sempre era um investimento naquela região lá ou aquela região de Limeira, de Piracicaba, ou a região de Campinas, né? São José dos Vale do Campos. Ribeira também. Então aquela região era mais um investimento maior, né? E na indústria, entre outras coisas ali. E aqui acabou por si só conseguindo se reerguer, né? E ser essa referência. Eu acho que tudo isso foi um trabalho de construção importante, porque é claro, quando você tem uma representatividade forte da tua região, isso faz uma diferença muito grande junto aos entes de governo, né? Então a gente ficou muito tempo sem ter um representante, não só da cidade, mas de toda a nossa região. Quando a gente passou a ter isso, desde a época do próprio João, né, que foi um grande prefeito aqui de Botucatu, depois com o próprio Fernando, que continua como deputado, está cumprindo essa suspensão por conta daquele problema na Assembleia, mas são pessoas que nos representam e colocaram Botucatu e a nossa região num cenário de destaque. Porque a gente imagina, hoje a Assembleia ela tem 94 deputados, dos mais diversos locais. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Isso é natural. Onde vai defender os interesses de onde ele acredita que realmente ele vai ter o seu retorno político realmente. Sim. E vai brigar pelo local que ele mora. A gente ficou muito tempo sem isso. Com essa representatividade, nós temos uma voz, né? Dentro da Assembleia, dentro do Palácio do Governo, lutando e brigando por aquilo. É que a gente tende sempre a cobrar e falar, poxa, não deu certo, demorou. Nem todas as batalhas serão vencidas, isso é normal, em qualquer frente de trabalho é assim. Mas quantos avanços nós tivemos, quantos recursos, quantos investimentos foram trazidos para Botucatu e que contemplaram a região. Quando eu falo para você do Bom Prato, ela não é uma conquista para Botucatu, porque poucos botucatuenses, né, se aproveitam disso. Porque quando você vai para uma consulta no HC, você tem a condição de voltar para tua casa e almoçar. Quem é de fora, ela chega de manhã aqui para ser atendida, Ronaldo, não termina a consulta dela, ela vai embora, porque ela tem que esperar o último paciente que veio junto no ônibus ser atendido. Para poder ir embora. Às vezes a consulta dela, Nino, foi às 7 da manhã, o último do mesmo ônibus foi às 5 da tarde. Essa pessoa passa o dia inteiro aqui antes de voltar para casa. E não só, né, a Unesp, bem ou mal, ela bem afastada ali do centro da cidade, né? Não tem muita coisa ali na região, né? E eu percebo o seguinte, né, que é um pouco difícil você também concorrer com aqueles políticos mais folclóricos, né? Eles têm meio que os holofotes o tempo inteiro ali, né? Então o cara é o polêmico, o cara é o engraçado, o cara já é o famoso que veio já com a sua claque junto ali, né? Então é um pouco difícil, né, ter essa... Mas isso é uma coisa que depende muito de cada um. Né? Porque assim, por que são sempre os mesmos? Porque a gente sempre coloca os mesmos. A gente sempre brinca, né? Por que jogador de futebol na entrevista fala a mesma coisa? O repórter sempre pergunta a mesma coisa. Não muda muito. Então assim, cabe a gente também você fazer uma coisa diferente ali, assim, né? Por exemplo, não é difícil, há pessoas muito boas, competentes. Eu falo assim, ó, eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com uma pessoa que se dedicou integralmente a esse trabalho, né? Claro que há pessoas que gostam e que não gostam, faz parte. A democracia é isso. Você pode falar, este me representa e este não me representa. Nós vivemos dessa escolha.
né? Essa briga política, ela é natural. O que eu não concordo e bato um pouco, e que a gente sofreu muito em todo esse período que nós trabalhamos com... Eu trabalho com política desde 2008, né? Já trabalhei na prefeitura, trabalhei agora na Assembleia Legislativa. O que a gente vê é que a falta de informação afeta o julgamento, né? Porque quando as pessoas te criticam pelo seu trabalho, é uma coisa: olha, eu não gostei dessa ação que você fez. Qualquer aluno pode chegar num dia de aula, Ronaldo, e falar: não gostei da aula de hoje. Ele participou. Agora eu, que nunca pisei no seu tatame, nunca pisei na sua academia, eu não tenho o direito de chegar aqui e falar: eu não gosto da sua aula. Né? E eu acho que esse que é um pouco o problema das redes sociais, principalmente agora que elas são acessíveis e todos se sentem no direito de julgar o caráter. Todos se acham íntimo, né, da pessoa só porque ela faz parte da... Todo mundo virou especialista. É que eu acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação, mas a gente não usa a informação do jeito útil. Pro nosso bem. Mais uma vez, uma coisa é você pegar uma ação e falar: olha, eu não gostei dessa ação. Por conta disso, você não me representa, né? A gente recebia bombardeios, um monte de coisa. Então, mas às vezes você falou: você não me representa por essa ação, e as outras 900 ações? Mas assim, diferentes? Isso é histórico do ser humano, né? A gente não tem a capacidade de olhar e falar as coisas boas, né? Se eu te servir por 9 vezes, legal. O primeiro não, ou a primeira coisa que assim, não é que eu fiz que foi errado, mas que não atendeu aquilo que você precisava, o seu interesse, aí você deixa de prestar. E eu acho assim, é normal, é natural do cidadão olhar para o próprio umbigo, né? Nós devemos sempre defender os nossos interesses. Isso não é pecado, não é crime. Só que assim, as pessoas que estão na vida pública, elas não têm esse direito de olhar para o próprio umbigo ou para uma determinada categoria. Elas têm que representar o bem comum. É para isso que elas foram eleitas. Claro que vai agradar em alguns momentos e desagradar. Quando você vem e critica alguma ação pela falta de informação, aí a gente volta naquela primeira pergunta da questão das fake news, né? Que você começa a bater, que você começa a questionar algo que na verdade não existe. Quando você vem e simplesmente joga para uma pessoa: mas também você não fez nada. Pera lá, eu não fiz nada? Ou você não conhece o que eu fiz? E não estou falando que nós não falhamos, porque muitas vezes a nossa informação não chegou de forma clara para você, né? Mas aí que entra essa questão do interesse de cada um. Se você tem um interesse em determinado assunto, cabe a você buscar as informações, se inteirar de tudo isso que está acontecendo para poder emitir sua opinião. Sim. A gente vive num mundo hoje que a maioria das pessoas que se coloca à disposição para criar um julgamento viram papagaio. Ela pega uma informação aqui e sai replicando sem saber o que aconteceu. Isso aconteceu em várias oportunidades aqui mesmo em Botucatu. Várias discussões que aconteceram dentro da Assembleia Legislativa, elas não foram ou não aconteceram da forma como foram espalhadas aqui. Elas tinham um direcionamento completamente diferente. Porque você votou a favor disso. Não é verdade, né? Porque aí surgem os interesses políticos partidários de pessoas contrárias a determinadas situações, que aí começam a criar essa fantasia, esse palanque político. E a gente sempre fala: simplesmente a discussão e o barulho não vão resolver problema. Não adianta você subir num palanque político, simplesmente bater no peito, falar que você defende alguma coisa e não fazer nada para que isso realmente aconteça. Essa é a diferença. E o que um assessor de político, né, ele faz? Qual que é a função dele? É tudo? Tipo, o cara responde as mensagens no WhatsApp, o cara faz a agenda do político, o cara divulga o trabalho. Como que ele faz? Depende muito do político, né? Mais uma vez, nós trabalhamos... Porque tem político que o cara é o próprio assessor, né? Deixa comigo que dá vontade de arrancar o celular da mão do cara, né? Depende do trabalho do assessor e depende muito do político, né? Tem político que realmente gosta de assumir algumas funções porque ele quer manter esse contato direto. Por exemplo, eu fiquei há mais tempo, né? O Gui entrou depois na Assembleia, mas ficou 2 anos e meio, mais ou menos. Na Assembleia de São Paulo, né? Na Assembleia de São Paulo. A gente trabalhou com o Fernando Cury, né? Que é o deputado aqui de Botucatu. Por 5 anos, eu fui o assessor de imprensa. Então eu cuidava da parte da comunicação da imprensa mesmo. Eu não respondia a mensagem do WhatsApp, ele mesmo responde.
né? Ele tem esse contato e ele tem esse perfil sempre estar próximo. É uma pessoa que trabalha 24 horas por dia pensando realmente em como resolver as demandas que chegam, tanto de Botucatu, de toda a região. O assessor de imprensa cuida dessa parte realmente, então você transforma todas essas ações em informação para poder explicar para as pessoas aquilo que está sendo feito. Existe o assessor parlamentar, que cuida um pouco da parte administrativa, mais a parte do gabinete, que é aquela parte burocrática que a gente fala de receber uma demanda, um ofício, transformar isso em documento para você poder fazer a gestão junto aos órgãos competentes. Se você tem uma demanda de esporte, quem que vai fazer essa ponte junto à Secretaria de Esporte para liberação de recursos. Sim. Então, depende muito do tipo de assessor e principalmente do político, né? O Fernando sempre foi um cara muito ativo. Então a gente viveu essa rotina diária realmente. Essa atividade também. A gente viveu muito disso. E é uma situação fantástica, porque como eu disse, a gente começa a viver desde o início de uma luta. Né? Desde o início de todo um trabalho até você chegar no final e ver o que aquilo representou. Porque, claro, para quem está do outro lado, ele vê o resultado final. Comemora a conquista, mas a gente que lutou e trabalhou desde o início sabe o quanto é árduo uma conquista, por mais simples que ela seja, né? E isso traz um resultado e a gente começa a ver o que aquilo representa de verdade na vida das pessoas, por mais simples que seja. E agora então o Estação Notícias, né? Vocês se juntaram, se uniram novamente ali, porque em algum momento que você contou da sua trajetória, você trabalhou com o Cristiano, trabalhou com o Guilherme e o Cleiton, né? Vocês, em algum momento vocês já se encontraram profissionalmente, mantiveram uma amizade e agora se juntaram novamente. Como foi a ideia? O que é o Estação Notícias? E depois, com certeza, a gente vai colocar nas descrições os links das redes sociais para eles acompanharem vocês lá. Eu e o Gui, a gente tá junto desde moleque, né, Gui? Desde moleque. Desde a época do judô, realmente. Depois, na época, apesar da gente ter estudado em colégios diferentes aqui, mas a gente sempre era da mesma turma, né? Os amigos em comum. Né? Então era na época do esporte, era na época das baladas, né? Das festas, do colegial. Café Iguana. A gente é mais antigo ainda. A gente era da época da Summer, depois do Floriano, Café Iguana, aí depois veio a Up. Aí veio a Up, o Bongô também. A gente sempre teve muito junto, né? Por essa amizade realmente, mesmo na época da faculdade, né? Faculdades longe, né? O Gui em Bauru e eu em São Paulo, mas no final de semana a gente se encontrava exatamente por esse grupo de amigos em comum. O Cristiano eu conheci em 2009 para 2010, quando eu comecei a trabalhar no então Diário da Serra, que existia aqui em Botucatu. E o Cleiton eu também conheci em 2010, quando eu comecei a trabalhar na Clube. Então eu trabalhava no Diário e na Clube. De manhã eu fazia o jornal da Clube e depois ia para o Diário. E o Cristiano trabalhou ainda em outros jornais, né? Antigamente tinha o Folha Regional, talvez. O Cris é um pouco mais antigo que a gente. E depois ele na cidade também. Sim, aí depois que foi pro Diário da Serra. Ele tem uma experiência no jornalismo fantástica também, né? E é um baita profissional. Né? Sempre atento nessa questão da apuração dos fatos. Eu fiquei na Clube e no Diário até 2012. Quando eu saí, recebi o convite para trabalhar na Record. E aí o Cristiano também foi junto, né? Eu trabalhava na reportagem e o Cristiano fazia a produção de toda a nossa equipe. Ele que fazia as pautas, as matérias e mandava a equipe para fazer. Dentro ainda da Record, enquanto a gente estava lá, surgiu a oportunidade de a gente criar o site 14 News, né? Que é o Agência 14 News, que é um site de notícias aqui de Botucatu. Nós criamos ele em 2015, né? E começamos a trabalhar nessa questão, porque a gente tinha muita informação que chegava, até por conta desse trabalho na TV, um trabalho regional. Nós começamos com a Agência 14 News, e pouco tempo depois, questão de um ano mais ou menos, a Record aqui em Botucatu fechou, porque a gente já começou a enfrentar aquele problema da crise financeira que se arrastava desde 2014, né, que muitas empresas começaram a fazer cortes. A Record Paulista, ela tinha a sua matriz, né, a sua sede em Bauru, com escritórios descentralizados. Era Marília, Botucatu, Itapetininga e Sorocaba. Assim como a TV tem também. Exato. Aqui, né? Então é uma abrangência em toda essa região do estado de São Paulo. A Record, ela fechou 2 escritórios, Botucatu e Itapetininga.
Então ela ficou concentrada com Sorocaba, Bauru e Marília. Né? Então aqui a gente, vamos falar, perdeu o emprego, né? Terminou aqui. E logo depois veio esse convite para trabalhar na Assembleia. Por essa questão política, e principalmente de eu ficar muito tempo fora, eu tive que me afastar do Agência 14 News e o Cristiano ficou tocando o site. Com essa nova etapa agora, né, que a Gui já tinha saído da Assembleia e esse ano eu também saí da Assembleia, ele falou, a gente precisa retomar algum trabalho aqui em Botucatu, para a gente dar um novo horizonte. Aí eu e o Cristiano conversamos, né, eu retomei esse trabalho junto dele no Agência 14 News, falei, a gente precisa reforçar a equipe, né, para dar conta realmente do trabalho, porque o jornalismo aqui ele é muito importante e ele tem uma demanda. Nós temos uma cidade com muitas informações, com muita demanda realmente de trabalho regional principalmente. Falei, precisamos reforçar a equipe. Aí fui eu de novo, bater na porta do Gui lá, nessa questão profissional, para a gente poder reforçar. E junto a isso veio a ideia da gente ter um jornal também, um programa de rádio / TV, né? Porque hoje todo mundo tem acesso à internet, né? O celular faz parte da nossa vida, a questão do YouTube, você liga o celular, normal. Em todos os momentos a gente está vivendo isso. E veio essa oportunidade. Só que antes realmente de nascer a ideia, eu comecei a trabalhar a questão estrutural. O que a gente precisaria ter para poder fazer um jornal daquilo que a gente acreditava, né? Que pudesse oferecer um produto que as pessoas precisem diariamente através da informação. Aí eu fui conversar primeiro com o Cleiton, que o Cleiton, ele trabalha na Clube há muito tempo e é um profissional de primeira hora, até o DJ, né? Nas horas vagas, o DJ, né? Anima as festas, o casamento, tudo, mas ele tem um conhecimento da parte técnica fantástico, né? E todo projeto, ele começa a ter um sucesso a partir do momento que você tem ao lado pessoas competentes e que abraçam essa ideia. Fui conversar com o Cleiton apenas para entender que tipo de equipamento e estrutura a gente precisava. Fiz um dia até a gente conversou, era 9h30 da noite, começou a nossa conversa, porque ele estava com algumas questões profissionais, eu também, foi o horário que a gente achou para poder sentar e conversar. E eu fiz a primeira pergunta, falei, Cleiton, se eu precisar fazer uma transmissão assim, que tipo de equipamento precisa? Ele, tal coisa. Falei, e se for fazer isso? Ele, tal coisa. Aí eu, mas e chegou uma hora que ele se irritou, ele falou, para de porrinhar e fala o seguinte, qual que é a tua ideia, cara? Porque você está começando a acertar muito, tal. O que você quer? Eu falei, não, eu tenho uma ideia de fazer um jornal, de fazer um programa assim. Ele, então agora a conversa começou a mudar um pouco de figura. E aí ele começou a entender um pouco o que era essa ideia e falou, olha, tô dentro. Eu gostei da ideia e eu queria participar desse projeto com você. Né, de que forma que eu posso ajudar? Eu falei, ajudar não, você vai ser um dos pilares desse projeto. Nesse conhecimento, nessa questão técnica, você é fundamental. Ele é o Gustavo de vocês. É o Gustavo. E aí começou essa conversa. Ele manda bem nos quitutes também? Mas o Cleiton é um pouco mais. Ele atravessa o rio Tietê ali no Rio Bonito, com sorrisal na mão, chega do outro lado intacto. Chega tranquilo. E aí começamos a conversar e desenhar, tirar da cabeça e colocar no papel aquilo mais ou menos que a gente idealizava. E uma das primeiras coisas falou, a gente precisa de uma equipe. Né? Não adianta você ter equipamento e estrutura se não tiver profissionais competentes para tocar isso. E aí nós começamos a colocar Você entendeu, né? A gente não tem profissionais competentes e nem equipamento. Pelo contrário, tem sim. Mas já tá na equipe, a gente já conversou da amizade. A gente já conversou fora do ar aqui, que é muito bem estruturado, sim. E aí nós começamos a conversar e eu tive o privilégio, a sorte, orgulho e a honra de poder ter ao lado não só amigos que são baita profissionais também, né? Porque não adianta você fazer um projeto só na base da amizade, a gente sempre faz aquilo, né? Amigos, negócios à parte. Nesse projeto, todos nós somos privilegiados, porque eu conto com mais 3 amigos de verdade mesmo, que entenderam a ideia, que abraçaram o projeto e que desde o início não mediram o esforço para falar, não, nós vamos encarar isso aí. E aí veio ao encontro exatamente isso, a questão do profissionalismo, do Guilherme, do Cristiano,
e do Clayton, né, dentro daquele formato que nós pensamos desde o início do que seria um jornal que agregasse valor, que trouxesse informação dentro daquilo que a gente acreditava como sendo importante. Porque também a ideia desse formato que tem hoje, se a gente tiver a oportunidade, depois a gente fala um pouco sobre esse formato do Estação Notícia, ele não surgiu só da nossa cabeça, porque nós não estamos fazendo nada diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? A gente não criou nada, a gente não inventou a roda. Então nós começamos a fazer o quê? Uma espécie de uma pesquisa de mercado, para ouvir as pessoas, né? Eu sou jornalista formado por profissão e também tenho formação em marketing e comunicação publicitária. Então a gente sabe que dentro do marketing e da publicidade você tem que atender aos interesses do teu público, do teu consumidor. E nós fomos ouvir exatamente essas pessoas, né? O que elas queriam poder ter dentro de um jornal, dentro de um programa, porque não adianta a gente fazer uma coisa que só agregue valor para nós, que cause interesse para a gente, senão vai ficar um bando de gente falando um monte de coisa lá para ninguém ouvir. A verdade é essa. Então a gente foi conversar. Como a gente não tinha recursos financeiros realmente para poder contratar uma instituição séria, com credibilidade, para fazer essa pesquisa com uma metodologia que alcançasse, nós fizemos um pouco da nossa lição de casa. Porque as pessoas que estão próximas de nós, elas também são consumidoras da informação. Elas podem nos auxiliar e nos ajudar. Então a gente começou através do WhatsApp, dos nossos contatos no Facebook, no próprio Instagram, as redes sociais, quando bem usadas, né, Ronaldo? Sim. Elas nos auxiliam e muito. E as pessoas próximas foram dando algumas... Pô, eu gostaria de ir no jornal, por exemplo, ter tal tipo de informação, ou ter tal tipo de abordagem. E a gente foi construindo tudo isso para chegar no formato que nós temos hoje. Ele vai ser o formato final? Não, porque todo dia a gente vai aprendendo e vai evoluindo, faz parte, né, da nossa construção de vida. E a gente chegou num formato que nós consideramos aquilo que é o ideal dentro daquilo que nós acreditamos. Né? Construímos tudo isso e falou assim, legal, bacana, agora temos que colocar a mão na massa. Tem que fazer. Né? Porque do céu não cai nada. A gente queria um estúdio diferente desses. A gente gosta muito da participação das pessoas passando e vendo aquilo que está acontecendo. Então a gente falou, pô, seria legal a gente ter um estúdio no formato, entre aspas, né, aquário, para que as pessoas possam passar e ver o que está acontecendo. Essa interação é muito legal porque nós dependemos do público. Ver quem a gente está entrevistando, ver quem está ali com a gente. Isso então, é muito sabe, legal. isso é muito legal, cara. Meu escritório eu fiz essa parte assim também para o pessoal ver, mas eu me inspirei em mestre de culinária, sabe? Tipo Masterchef, porque você quer ver de onde sai a comida, consequentemente você quer ver de onde sai qualquer produto, né, o que você vai consumir. É legal você ver de onde está vindo o que você está consumindo, né? Até porque o que a gente tem de conceito de rádio era aquele locutor com aquele vozeirão, aquela coisa. Quando você conhecia pessoalmente, você falou, louco. Eu imaginava uma fisionomia completamente diferente, né? E aí quando você tem você associa já a voz à pessoa, exato, fica acho que mais realista, não fica tão distante, né, do nosso dia a dia mesmo. E hoje todos os programas de rádio partiram para isso, né? Sim. Eles estão na internet, eles já estão com uma imagem, deixou de ser apenas aquela voz que alcança você na sintonia. As pessoas já começam a assistir aos programas de rádio, né? Já vê quem são os locutores. E essa foi uma ideia assim de um pouco para trazer um diferencial, para trazer o diferente. Agora, para ter um estúdio como esse, a gente precisa de um local. Onde a gente vai colocar? Então a gente começou a estudar e criar parcerias para que a gente pudesse colocar em prática realmente esse sonho. E aí surgiu a possibilidade de montarmos esse estúdio no Shopping Boulevard Cidade, que é uma estrutura fantástica, né? É um lugar muito bacana, muito bonito e bem localizado. É no centro da cidade, então quer dizer, as pessoas têm fácil acesso, porque ali, além de ter essa estrutura, ela possibilita que as pessoas possam usufruir dessa estrutura. Então tem um estacionamento próprio, gratuito, coberto, então as pessoas podem aproveitar tudo que tem lá. Tem cinema, tem praça de alimentação, tem lojas comerciais, tem restaurante, né? Tem os próprios escritórios do office, muitos consultórios, então aquilo é um movimento de pessoas diário. Muitas pessoas circulam, tem academia, que as pessoas também passam
o dia todo, e a gente falou, seria muito legal a gente ter o nosso estúdio aqui, mas não lá em cima, né, no office, no prédio, porque aí vai perder um pouco daquilo que a gente queria das pessoas passando direto. E a gente conseguiu um espaço, um box lá na parte térrea, né, exatamente na entrada do Boulevard. Falei, agora a gente vai começar a colocar em prática aquilo que a gente idealizou. Foram 2 meses e meio, né, Gui? 2 meses e meio. De reforma, porque... Nossa, reforma que não acaba nunca. É um espaço. É um espacinho pequeno, que a gente entrou pela primeira vez, estava tudo quebrado. Não tinha piso, no teto, não tinha piso, não tinha nada. Tivemos que fazer toda a estrutura para fazer a qualidade e o que a gente queria do fazer o nosso programa, né? O nosso estúdio, na verdade. E traz um sabor especial porque a gente viveu diariamente essa evolução, né? Essa transformação do espaço. Porque você vê, é um espaço de cerca de 15 metros quadrados. Então não bastava apenas colocar equipamentos ali dentro, a gente tinha que transformar aquele espaço num espaço agradável, para que as pessoas se sintam bem e se sintam confortáveis, né? Aqui a gente tem um baita de um conforto, a gente não tem naquele espaço condição de colocar uma mesa desse tamanho e ter todo esse conforto, então a gente tinha que transformar. Contamos com um projeto de arquitetura e aí, além de tudo, como a gente vai transformar, porque ali é um local de muita passagem de carro. Tem barulho. Quando você trabalha com imagem e com som, alguns detalhes fazem a diferença. Sim. Então nós tivemos que colocar... E a gente tem esse problema. Passa umas motos, às vezes Quando a gente trabalha com... A gente teve que ter cuidado com algumas questões. E uma delas foi a gente fazer o isolamento acústico. Mas agora a gente tem a possibilidade de ter placas acústicas que elas conseguem ajudar na decoração e transformar o espaço, deixá-los mais bonitos. Não é mais aquela coisa antiga da casca de ovo que a gente falava, né? Da caixa de ovo. Então hoje, as próprias placas, as espumas acústicas, elas têm um formato como se fosse um piso de porcelana. Então você passa lá, é uma placa lisa, 50 por 50, que parece um azulejo mesmo. Que ele faz parte realmente de toda essa construção. Móveis planejados para formar realmente a bancada do jornal, e tudo foi pensado em cada detalhe, para você saber onde vai ter a fiação, onde vai descer a câmera, onde vai descer o fio HDMI que traz o retorno para a TV, para a gente saber o que está acontecendo, como que vai ser o retorno, a qualidade do som, se o entrevistado vai estar aqui, onde ele vai sentar, qual que vai ser o fundo que ele vai ter, o que a gente vai conseguir oferecer. E aí tem uma parte toda que foi construída, para vocês terem uma ideia, essa espuma acústica a gente foi buscar numa fábrica especializada nisso, na cidade de Itapevi. Né? Então assim, teve um investimento para a gente poder chegar nessa estrutura e naquilo que a gente considerava o ideal. E o espaço ficou fantástico, né? Ele ficou pequeno, mas ele ficou confortável, agradável. A gente teve a possibilidade de colocar um sofazinho de espera para que as pessoas cheguem também e consigam acompanhar um jornal com a gente, né? Entendam um pouco mais de como funciona todo esse trabalho diário, da busca pela informação. Então as pessoas sentam e geram uma curiosidade, que elas estão lá e tem a nossa TV que é o retorno, né? Como se fosse o contrário aqui. Sim. E aí a pessoa está acompanhando, ela está vendo o que a gente está falando, nossa, que legal, é aquela imagem que está indo para o público. Que legal, né? Então ficou um espaço muito agradável, muito gostoso, e isso já está chamando a atenção. Porque quando a gente trabalhou também desde o início, nós fizemos um planejamento estratégico para saber quais eram as metas que nós tínhamos que alcançar, para poder dia a dia. Nós completamos agora, Ronaldo, apenas 2 semanas, chegamos a só 10 edições no ar. E os números... começamos agora, né? A nossa primeira transmissão foi no dia 9 de agosto, um dia após a segunda dose da vacina, aqui em Botucatu. E isso não foi por acaso, né? Nós projetamos tudo para que nós abríssemos o programa, essa jornada do Estação Notícia, com uma boa notícia. Legal. Né? Eu acho que não tem nada melhor do que a gente colocar um jornal informativo para as pessoas, trazendo esperança, trazendo a boa notícia, porque assim, de notícias ruins, nós já estamos cercados todos os dias, né? Pesa, né? Eu acho que é um alento. Notícia ruim, a gente tem um extrato bancário para ele. Você vai no banco e tira o extrato. E aí vocês levam os entrevistados baseados nessas boas notícias. Sim. Seria isso. A gente faz a pauta de... Nós temos
tanto o Guilherme, até nessa estrutura, né, para a gente poder falar o porquê que nós chegamos nessa formação da equipe. Né? Nós temos o Cleiton, que é dessa parte técnica e artística, então, parte de vinheta, sonorização, os cortes, porque a gente trabalha como se fosse um jornal de TV. Nós temos cortes de imagem, não temos edição, é tudo ao vivo. Né? Então, assim, vai chegando muita coisa em tempo real para a gente através do WhatsApp. Então, alguém está em algum lugar da cidade, está mandando um vídeo, teve um acidente aqui. Então, a gente já está chegando, o Gui faz o filtro dessas informações, deixa pronta, apura os fatos, para a gente também não colocar qualquer situação no ar e depois ficar com o rabinho entre a perna e falar, desculpa, viu, a gente passou aqui uma informação que não é verdadeira. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. O Gui faz esse filtro e passa para o Cleiton, aí ele está com um programa de edição, já coloca, faz o que precisa ser feito, dá um talento, faz o render, né, do vídeo, tudo certinho, para que a gente possa colocar no ar. A gente tem uma produção. A produção do jornal é feita pelo Guilherme e pelo Cristiano Alves, né, que apuram os fatos e produzem o jornal. Eles fazem as informações e passam para que eu possa montar o espelho do jornal. O que é o espelho, para quem não sabe? É a ordem daquilo que vai para o ar. É a construção realmente do jornal. Nós temos uma abertura, o que vai no bloco 1, o que vai no bloco 2, no 3, o que vai no esporte, o que vai nisso. Aí eu finalizo, monto o jornal. E aí tem a apresentação, que é feita por mim, pelo Cristiano durante todo o jornal. E aí nós temos uma substituição na bancada no último bloco, que aí sai o Cristiano e entra o Gui para fazer a parte de esportes. Entendi. E durante todo o jornal... com plaquinha. Seria legal. E aí durante todo o jornal nós temos a interação, porque o Gui, como fica nessa parte da produção para receber as informações, isso é fundamental em qualquer jornal, porque você tem que ter o filtro. Não dá para você receber qualquer informação, seja pelo WhatsApp ou por outra forma, e simplesmente receber e já colocar no ar. Porque às vezes chega um áudio, como é que você não sabe o que tá? Vai que é o gemidão, né? Então, tem tudo. Ainda o gemidão, né, vai ser engraçado, vai virar um meme, é o menos pior. Mas a gente tem que ter essa preocupação, principalmente com a veracidade daquilo que a gente está passando. Porque assim, a gente não está lá para convencer as pessoas a terem a mesma opinião com a gente. Só que nós somos formadores de opinião. A partir do momento que a gente está levando a informação para alguém, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque a pessoa está recebendo aquilo e está tendo aquilo como a verdade. Né? A gente não passa comentários, a gente evita polêmicas. E a polêmica não é porque é um fato polêmico que você não quer tratar disso. Não é. A gente evita comentar fatos que vão causar discussões de opinião. E essa questão do julgamento. Eu não me importo se você é a favor do Bolsonaro, do Dória, do fulano, do ciclano. Eu não estou lá para te convencer do contrário. Eu estou lá para passar a informação. A partir daí, é a sua responsabilidade assimilar aquilo que está sendo passado e ter o seu julgamento a respeito daquilo. E são informações que não pode ser em dúvida, não pode ter dúvida, né? Eu acho que aconteceu tal coisa. No jornalismo não existe eu acho. Na verdade, em muitas profissões, né? A gente não pode trabalhar com eu acho. Em alguns momentos acaba sendo um vício de linguagem, né? Às vezes você está passando, eu acho que poderia ser feito tal coisa, mas não é porque você está em dúvida, é porque a força da expressão. Mas na informação final, não existe achismo. Né? Eu acho que ele vai chegar. Não existe. Você tem que passar a informação da forma como é. E agora o Estação, então, ele funciona todos os dias? Como que você é transmitido ao vivo? Como que é já agora a funcionalidade dele? Ele é ao vivo, né? É um programa, ele é transmitido de segunda a sexta-feira e nós começamos, a nossa ideia inicial era transmitir através das nossas próprias plataformas, das nossas empresas. Então ele seria transmitido pelo Agência 14 News através do Facebook e do YouTube, que é o nosso site de notícias mesmo. E também seria compartilhado nas nossas redes sociais particulares, na minha, na do Gui, na própria agência de publicidade que nós temos, né, de comunicação, que é a Smart. Então a gente transmite por isso. O Cleiton, que é o proprietário, tem a empresa Usina Multimídia, né, que é aquela mídia indoor. Você vai em alguns restaurantes, condomínios que tem aquela TV que passa informação, é do Cleiton. Então a gente ia fazer a transmissão através dessas plataformas. E aí surgiu o interesse, porque antes mesmo do projeto estar no ar, algumas informações começaram a espalhar pela cidade que existia um projeto novo de comunicação. E aí surgiu o interesse do Adilson,
que é o irmão do Brito, que eu comentei lá no começo, né, da nossa entrevista, que esteve comigo naquela ocorrência do avião que caiu. O Brito, infelizmente, ele faleceu vítima de Covid, que era o proprietário da Rádio Integração FM de São Manuel e aqui da Educadora FM de Botucatu. E o irmão dele assumiu a responsabilidade por estar conduzindo ainda esses veículos de comunicação. E ele veio até nós, né, marcou uma reunião, nós conversamos, e ele tinha um interesse de levar para a Rádio Educadora FM um jornal, para que fizesse um jornal. Ele falou, olha, eu ofereço para vocês o estúdio, né, para que a gente possa montar um jornal, fazer alguma coisa. Aí eu falei, bom, se você está me oferecendo um estúdio e precisa de um jornal, eu tenho um estúdio pronto, né, que já tem toda a estrutura necessária de áudio e vídeo dentro daquele projeto que nós imaginávamos desde o início para colocar aqui em Botucatu. Falei, que tal, em vez da gente ter que sair do estúdio e ir lá para o seu estúdio dentro da rádio, você faz a transmissão, você retransmite o jornal. Ele topou na hora, né? E aí a gente começou a somar parcerias. E isso encaixou muito bem, porque agora, além das nossas plataformas, nós temos a transmissão através de uma sintonia FM, né, que gera um alcance muito maior para as pessoas também. Concomitante a isso, surgiu também, que é um outro amigo, que é o Valério Moreto, da Rádio Web Vitrine. Ele também esteve na inauguração, né, do Estação Notícia. Ele foi inaugurado no dia 6 de agosto. No dia 8 houve a vacinação em massa e no dia 9 nós estreamos. Ele esteve na inauguração e falou, poxa, é muito legal o projeto de vocês, dá pra gente fazer uma parceria? Eu falei, dá, qual que é a ideia? Eu falei, não, eu vou transmitir também no nosso jornal, porque ele já tem um jornal, ele entra no ar ao meio-dia e depois ele não tem a programação da Web Vitrine. Então, vamos transmitir. Então, essa semana a gente começou a transmitir também via Facebook da Rádio Web Vitrine. E existe o interesse também de outras pessoas que já estão nos procurando para fazer essa retransmissão. Como o Cortex Podcast, por que não? Seria um orgulho imenso para a gente poder fazer essa parceria, porque assim, não são apenas veículos de comunicação, né, que estão nos procurando. Pessoas com perfis pessoais, né, falam assim, pô, eu gostei do jornal, eu acho que é legal e eu queria transmitir. Muitas pessoas, eu criei a lista de transmissão para mandar diariamente as informações do jornal, né, quem vai ser o entrevistado do dia, e aí eu mando junto o link do YouTube que vai ter a transmissão, para quem quiser. E tem muita gente compartilhando em seus perfis, colocando, ó, tá aqui a edição tal do jornal, Estação Notícia, marca a gente. Então está sendo muito legal. Aquilo que a gente havia previsto inicialmente, Ronaldo, em relação ao planejamento estratégico, que a gente tem que trabalhar, né, com a questão de metas, de alcance, tudo isso, porque claro que depois existe um retorno financeiro da parte publicitária, da parte de views, né, da monetização. Isso tudo é importante. A gente faz porque eu ouvi gosta. falar que dá monetização. A gente começou a trabalhar. O que a gente havia projetado para 1 mês e meio e 2 meses, né, de alcance, nós já conseguimos nessa segunda semana. Nossa, isso é muito legal. Então isso antecipou, né? E quando a gente atinge a meta, daí dobra. E assim, né? não foi fácil, né? Também não é uma coisa, é sorte e tal. Nós estamos trabalhando duro, nós estamos trabalhando firme, né? Dedicação full time em relação a isso, porque não é fácil você produzir um jornal com essa característica que nós temos. A gente fica das 4h20 da tarde até às 6h05 no ar. Então dá até uma hora. Um pouquinho mais, né? Esses últimos dias, como a gente não tem essa questão de entregar o horário, que é um programa independente, porque assim, a gente está tendo o privilégio de contar com muitas entrevistas bacanas que rendem um assunto. Sim. E o formato que a gente conduz, as pessoas ficam muito à vontade também. Elas se sentem tranquilas e falam mais. Né, contam histórias que é o que vocês também estão produzindo e trazendo aqui para Botucatu. Né, a gente não quer só saber do profissional, o que ela fez ontem. Pô, como é que foi sua infância? Você comentou essa questão legal que vocês fizeram entrevista com o prefeito Pardini. Pô, fala um pouco da tua infância. Né, você jogar bola. As pessoas têm essa curiosidade. E não é por fofoca. É saber, né? É uma figura pública, que legal saber como é que foi a tua vida até você chegar aqui, uma construção de sucesso. Comparar, né, por exemplo, a minha, puta, ele é igual eu, por exemplo, puta, ele é igual, exatamente, humilde, né, o cara que... E é o que a gente fala que você não precisa ser uma estrela para você ter uma história. Pelo contrário. A história, todo mundo tem uma história. E o Nilo falou uma vez que o Jô Soares, ele fazia muito isso, né? Que ele não levava só o cara famoso. Normalmente o cara famoso era porque ele ia estrear uma peça de teatro, um livro.
mas ele levou muita gente que às vezes era só conhecida na região dele. Sim. Né? E muita gente acabou tendo essa escada no Jô Soares, Que né? nem o nosso sonho é trazer o Lui. A preciosa do som. É difícil chegar no assessor dele. E tem muita coisa que a gente foi colocando e vendo no dia a dia, né, que está dando um resultado muito legal, né? As pessoas estão se enxergando, né? E existe, como o Nino falou assim, a questão da estrela, existe espaço para todo mundo, né? Porque se não fosse assim, Ronaldo, não existiriam várias vagas para universidades, né? Você colocaria uma vaga só, não existe só um escritório de contabilidade, não existe só uma academia de artes marciais, cada um faz o seu trabalho, né? E busca aquilo que acha que é o mais interessante, né? Aquilo que acredita. O pilar do jornalismo ele é muito importante, essa questão da ética, da credibilidade, da apuração dos fatos, e isso o Botucatu tem muito bem, né? Cada um dentro daquele formato, é a mesma coisa, você vai assistir um jogo de futebol, você fala, pô, eu não gosto desse narrador, eu prefiro o outro. As pessoas têm preferências, né? É uma opção que a gente colocou, e a gente está fazendo num formato que a gente estudou, foi atrás, e que as pessoas falam, eu gostaria de ter esse tipo de produto. Nós fomos ao encontro disso exatamente para oferecer para as pessoas aquilo que elas entendem como seja um produto através da informação. Nessa última semana, a gente fez uma entrevista com a banda Manga Rosa, que é uma banda de reggae aqui de Botucatu. Do Guilherme. Exato. Eu particularmente não conhecia. E foi um bate-papo muito legal. Teve muita interação, né? E traz um dinamismo diferente. E além da gente conhecer um pouco da estrutura da banda, os seus integrantes, eles tiveram a oportunidade de tocar ao vivo. Que legal. Em passagem e volta de bloco, a gente cedeu espaço para falar, toca. Sim, eles tocaram 3 músicas. Não, é legal que assim, é bom para vocês, é bom para ele, todo mundo. Muito legal. Essa sensação, a gente conversa depois quando o pessoal vai embora. Pô, cara, que legal, o cara contou tal coisa. A gente fica satisfeito, cara, de ter conhecido a história da pessoa. É gostoso. E aqui é legal, cara, que a gente recebeu o Doula, professor de história, recebeu o Mágico, recebeu o prefeito, e foi, né, cara? E aí, totalmente diferente uma da outra, para não ficar aquela coisa, puxa, né, mais do mesmo, notícia, o que aconteceu no dia, o que aconteceu no país, o que aconteceu. E aí você, dando essa história, essa oportunidade da pessoa contar, ela se sente satisfeita também. E com certeza ela vai embora assim, nossa, eu lembrei de tal coisa de quando eu jogava bola na rua. Né? A gente tem, sei lá, 30 anos de vida, vai contar em 1 hora, não tem coisa. Mas essa entrevista com a banda criou e abriu uma nova oportunidade dentro do Estação Notícia. Que era uma coisa que a gente nunca tinha imaginado, né? Desde o início não tinha passado isso pela nossa cabeça. Por isso que eu falo que dia a dia a gente vai aprendendo e trazendo aquilo que pode evoluir, que pode agradar mais as pessoas que estão nos acompanhando. Eles tiveram um espaço para poder divulgar o trabalho, para poder falar, contar um pouco dessa história que é legal, que traz a curiosidade, como que surgiu o nome, como que surgiu o convite para que cada integrante fizesse parte da banda, a oportunidade de mostrar realmente a música deles e tudo isso. E aí surgiu um contato e um papo entre nós do Estação Notícias, falar, por que não criarmos um dia da semana para sempre darmos oportunidades para os artistas de Botucatu virem aqui. Ainda mais nessa época que eles sofreram bastante. Exatamente, porque todos nós, independente da profissão, todos nós sofremos com a pandemia, em algum momento. Uns mais, outros menos, né? Porque eu sempre falo, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, em barcos diferentes. Tem pessoas privilegiadas que não sofreram nada com a pandemia. O cara está no iate. Há pessoas que sofreram, que perderam emprego, há pessoas passando fome, né? A gente tem que ter esse olhar atento também. A classe artística foi uma das que mais sofreu. Fechamento dos barzinhos, cancelamento de shows. Foi a primeira a fechar e a última a retomar, né? Então, isso fechou e trouxe esse alento para a gente. Ela falou assim, por que não termos um dia especial para dar oportunidade para essas pessoas? Porque tem muitos artistas do nosso lado que nós não sabemos. Estou falando, a banda, desde 2018,
Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. E não sou uma pessoa alheia à informação. Não sou uma pessoa, fiquei fora do mundo, né? Desliguei o celular e tal. Eu mesmo não conhecia. Então a gente criou, a partir dessa entrevista, toda sexta-feira, que já é ali, né? Quase chegando no final da semana. Sextou. Essa aqui é a ideia. Você já põe a banda pro cara saber o que ele vai ouvir no final de semana. O cara já sai dali e vai tocar no barzinho. Toda sexta-feira, então a gente vai fazer o convite para que uma banda, para que um artista vá lá contar a sua história, fale do seu trabalho e tenha a oportunidade de mostrar aquilo que ele faz. Sim. Né? Então isso surgiu, que era uma coisa que a gente não tinha pensado no início, e apareceu diante dessa oportunidade com a banda Manga Rosa, que eu não tenho dúvida, porque quando você traz a informação, isso não precisa ser separado, porque que a informação não pode estar ao lado da música. Também não estamos inventando a roda. Para quem acompanha a TV fechada e programas esportivos, o Bem Amigos fazia muito isso, do canal Sport TV, com o Galvão Bueno. Toda segunda-feira ele tinha lá os seus convidados, os jornalistas esportivos, jogadores, atletas, seja lá o que for, e tinha uma banda, que cada passagem de bloco fazia aquela passagem de som legal. O Serginho Groisman é assim um pouco também, Sim. só que ele leva a gente mais famosa, mas seria mais ou menos isso. O formato é diferente, porque o Serginho ele trabalha com a informação, mas não é naquele formato de jornal. É entretenimento. É uma descontração, um entretenimento, claro, sempre muito bem informado, que tem um formato diferente. Mas assim, por que não também fazemos isso? Mais uma vez, não estamos inventando nada, mas é uma coisa que surgiu e que vai dar certo. O próprio Jô levava comediantes no final do programa para fazer uma ponta ali, né? Cara, perfeito. Mas se não, vamos para os finalmente, que esse domingo é pouco. Eu falei desde o começo, eu falo muito. Mas viu, o Ronaldo até sempre fala para todo mundo, dá uma palhinha, dá uma palavrinha pro pessoal que está ouvindo a gente, né? Antes da gente se despedir, o que vocês queriam falar pro público, né? Falar assim, uma palavra de esperança, uma chamada de atenção, não quer falar nada. Sinta ser livre para deixar uma mensagem pro pessoal. Eu acho que não é nem questão de chamar atenção, eu acho que o importante é assim, a gente imaginou, né, que a gente viveria uma realidade completamente diferente depois do que a gente passou pela pandemia. Né, que as pessoas se aproximariam mais, aproximar assim, não da questão do contato, eu digo assim, ter um pouco mais de respeito, ter um pouco mais de amor e solidariedade ao próximo. Eu confesso que eu não vi muito isso, né? Eu confesso, eu não vi muito isso. Eu acho que ele potencializou aquilo que a pessoa é. Ou a pessoa é solidária, ela ficou mais, ou ela é aquela alheia, ela ficou mais. É claro que em alguns momentos a gente vê muitas campanhas e muitas ações, mas assim, isso não se transforma, que deveria existir além da pandemia, na verdade, né? A questão do respeito do amor ao próximo, ela deveria ser um exercício diário, né? Não porque só uma pessoa está em dificuldade, ou não, a pandemia tal, vamos fazer, isso tem que ser diário, né? A gente tem que construir essa relação ao próximo todos os dias, né? Eu confesso que eu fiquei assustado porque eu não percebi isso, pelo contrário, eu vi pessoas cada vez mais egoístas, olhando para o próprio umbigo e principalmente apontando o dedo para aquelas pessoas que estavam lutando para tentar sobreviver diante de um momento de ainda mais tensão que nós passamos. Né? Eu desde o começo, é muito complicado você julgar e simplesmente falar aquela pessoa é uma irresponsável, porque durante a pandemia ela está na rua, né? Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe qual é a sua realidade. Eu desde o início, quando eu falo isso de você apontar o dedo, eu não estou falando para os irresponsáveis de festas clandestinas, de quem não tem um compromisso com a saúde e com o seu vizinho, não é isso. Mas assim, desde o início, eu sempre me policiei e falei para pessoas próximas, né, quem estava com a gente, falei, não faça julgamento. Falei, se você tem a oportunidade de ficar na sua casa, ótimo, beleza. Fique, cuide de quem você ama, fique dentro de casa. Para aquela pessoa que não tem esse privilégio, né, de poder ficar em casa e ter no final do mês pingando lá o seu salário, ou mesmo assim que não é um servidor público, ou que não tenha essa oportunidade, porque também estudou e merece ter esse momento, porque a pandemia também ela não foi uma situação, não é nada, né, é tudo frescura, não é. Nós vimos aí, né, tudo o que aconteceu. Quem teve a oportunidade de ficar em casa, amigo, legal,
ótimo, bacana, mas isso não dá o direito de você apontar o dedo para o outro e falar que o outro é responsável por estar saindo de casa e indo trabalhar. Então, desde o início, eu falava para os meus amigos ou para quem era próximo que sempre tinha que ser, em vez de você apontar o dedo, não fala para ele fique em casa, fala para ele o seguinte, dentro da tua religião, claro, que Deus te acompanhe e que você volte com saúde para casa para você poder trabalhar e poder cuidar da sua família. Porque a gente viu quantos estabelecimentos comerciais fecharam, quantas empresas fecharam. Você mesmo comentou para a gente fora do ar que num determinado momento você ficou preocupado. Nossa, né? Então é isso. As pessoas não saíam para trabalhar porque elas estavam dando de ombro para a doença. Sim. Elas precisavam daquilo. Né? É o que eu sempre falo, a gente não tinha condição de chegar no supermercado, né, Ronaldo, e falar assim, viu, então eu não estou trabalhando, então depois eu pago aí. As contas continuaram chegando. Claro que houve avanços, a questão do auxílio emergencial, outras ajudas, mas isso não foi suficiente. Né? E até num primeiro momento, a conta não veio tão grave assim. Ela vai começar a vir agora. Com essa retomada aos poucos, que aqui em Botucatu ela está mais avançada por questão da própria vacinação e porque as pessoas têm essa sensação de mais segurança, mesmo ainda não tendo o prazo já completo, né, para a vacinação realmente cumprir o seu efeito de imunização, mas aqui a gente já está vendo essa retomada, né, muito mais gradual daquilo que era imaginado. Agora que vai começar a vir a conta. Agora que as pessoas vão começar a retomar e vão ver estabelecimentos com as portas fechadas, que você vai conseguir chegar e olhar no teu caixa, na tua planilha e ver, pegou, né? Da onde eu vou conseguir tirar, o que eu tenho que fazer para começar a organizar realmente. Então eu acho que a questão da mensagem é um pouco nisso, né? A gente deixar de viver nesse mundo muito egoísta que ele se transformou, né? Porque a questão do dinheiro, do sucesso, elas não transformam as pessoas, elas só mostram de verdade quem elas são. Né? Elas só refletem muito mais do que elas são. Eu acho que é só isso, é a gente abraçar mais as pessoas. E o abraçar não é nesse momento de pandemia, não é isso. É um sentido figurativamente da gente poder respeitar. A gente falava também sobre isso. As redes sociais viraram um balcão de julgamento. Né? Isso é muito ruim. É muito ruim. Partiu um pouco da questão da opinião para a ofensa. Né? As pessoas estão extrapolando, porque por trás do computador, lá no teclado, no seu tablet, as pessoas viram um leão. Né? E a situação não é muito assim. A gente tem que dar um passinho para trás, refletir em muitas questões para que a gente possa retomar, porque sozinho ninguém vai fazer nada. Né? Nós precisamos estar unidos realmente. A cidade como um todo precisa abraçar essa causa. Vamos parar de apontar e simplesmente vamos dar as mãos aí, porque eu acho que é importante. Todo mundo merece essa oportunidade para que possa mostrar o seu trabalho e que a gente evolua junto. E deixar mais leve o clima, né, cara? Tá muito pesadão, né? Tá muito chato. Pesado para todo mundo. Muito chato. Tá muito chato. Se você fizer um post agora na tua rede social, passando um comentário, cara do céu. É o inferno. Viva o inferno. Valeu, né? Valeu, né? Foi muito legal. Desejo muito sucesso a vocês, né, no Estação Notícias. Eu vou semana que vem, vou lá visitá-los, quero conhecer nossos convidados, a estrutura lá, né? E que você dê notícias do São Paulo um pouco melhor. O nosso time não tem depende mais, da gente, né? Depende da gente. Ronaldo, é o seguinte, é o São Paulo passar as notícias boas pra gente, né? Porque senão vai ficar complicado. Se você quer uma notícia boa do São Paulo, aí nós vamos fugir daquilo que a gente quer e vai começar a passar fake news. Aí acaba sendo vai voltar fake news. Como é que o nosso time melhora? Gente, obrigado mais uma vez, né? Ficamos muito honrados. Passamos no teste de. Poxa, mandaram bem demais. E a gente nós que temos que perguntar isso, né? Nós que temos que perguntar se está aprovado, se valeu a pena, se realmente vai para o ar, né? Ou se esse aí vai para o arquivo e falar assim, esses daí não. Acho que deu problema no arquivo. Acho que o bastidor ali, a estrutura, a parte técnica esqueceu de apertar o REC. Mas valeu mais uma vez, né? Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, no canal do pessoal do Estação Notícias e acompanhem eles de segunda a sexta, né? Ao vivo. Segunda a sexta a partir das 4h20. Só que se não der para assistir ao vivo, vai ficar gravado. Não tem problema. Tem no YouTube, tem no Face, tem até no Spotify. Perfeito. Então, tamo lá. Então, valeu, pessoal. Você não falou para curta, comenta, compartilha. Falei no começo. Mas você tem que